bem-vindos e bem-vindas a mais um dia do Fashion Revolution Brasil. Eu sou Dulciane Freitas Furtado, professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do campus Caicó, do curso de Design de Moda, Texto e Vestuário. O Fashion Revolution é uma ação global que instiga você a pensar sobre relação trabalhista, ações coletivas, composição da sua roupa na área têxtil. E ela vem com as seguintes hashtags. Quem são feitas as minhas roupas? Quem fez as minhas roupas? E aí, se você quiser saber mais sobre o que é o Fashion Revolution, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo Instagrams que você pode acompanhar, como o @modaifrn e o próprio Instagram do Fashion Revolution Brasil. Então, hoje, dentro da programação, temos a entrevista com Caliane Dantas, que é estudante do curso técnico de vestuário subsequente, atua como costureira em uma das oficinas da cidade de São José do Seridó. Então, para quem não conhece, aqui o estado de São José do Seridó é um pequeno município localizado na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. E a indústria têxtil é muito presente, né, nessa região. Por isso que hoje o tema é relação trabalhista, indústria e o isolamento social. Esse ano, lembrando que esse ano o Fashion Revolution ele acontece todo virtual, né? Todos os anos ele acontece com ações presenciais, só que esse ano, por causa do isolamento social, toda a programação acontece virtualmente. E aí eu estou aqui em Natal, Caliane está em São José do Seridó, e aí eu gostaria de dar as boas-vindas a Caliane, já agradecer imensamente ter aceitado o convite. E aí, Caliane, eu gostaria de saber quando veio, né, esse isolamento, foi um impacto, né? Gostaria de você primeiro, que você desse aí as boas-vindas, pessoal, e aí você falasse como foi a notícia do isolamento, quais foram as atitudes tomadas na sua empresa, qual é a sua observação do município, né, das coisas que estão ao seu redor. Oi, Luciana, obrigada pelo convite. Bem, quando começou a surgir em relação a falar sobre o Covid-19, foi impactante, né? O povo já começaram a tentar procurar saídas em relação a isso, porque já estava muito grave. E, por um lado, porque por outro lado, muitas pessoas não levaram a sério. Em relação na oficina que eu trabalho, e em todas em geral, eles suspenderam os contratos das pessoas, porque não tinham como trabalhar com muita gente em relação a que eles queriam medidas de distância, sabe? Essas coisas. E não tinha como ela trabalhar com isso. Então, e também nem abastecimento a gente, porque agora ela parou desde abril, só não lembro direito, não, desde março, não lembro direito qual foi o dia. E a gente estava sem abastecimento. E o que eles estavam abastecendo era máscaras. Aí, para a gente tirar, a dona da empresa, para ela conseguir tirar o salário de cada funcionário, teria que fazer 5.000 máscaras por dia. Então, ela viu que não tinha como. Então, ela suspendeu o contrato, que é para a gente ficar dependendo do governo, né, em relação ao salário, e só ficou trabalhando com 20 pessoas, que é para trabalhar com máscara, avental, essas coisas, sabe? E é o que está vindo para ela. Aí ela fez isso, suspendeu os contratos das pessoas, eu acho que ela tem mais de 100 funcionários. Ela suspendeu e ficou com 20 pessoas para trabalhar em relação com as máscaras e os aventais. Aí ela fez essa reunião para explicar o que estava acontecendo e todo mundo enlouqueceu, né? Com medo de perder os empregos, de ficar sem... Porque muita gente depende do salário para viver, né? Muitas mães, pais que moram de aluguel também, dependem do salário para viver. Então, a gente está aí, esperando para ver o que o governo vai fazer, e a gente espera que consiga em relação ao nosso salário. E faz medidas que ela tomou. Aí essas pessoas que estão trabalhando lá, ela fornece máscara para trabalhar, e tem a distância, se não me engano, é 1 metro. Aí álcool em gel, sabão para estar lavando as mãos, essas coisas que foram apropriadas para conseguir trabalhar com essas máscaras. Várias oficinas aqui fizeram isso. Dispensaram várias pessoas que não tinham como trabalhar, porque são poucas máscaras que eles mandam, em relação à quantidade de gente. Aí foram tomadas isso. Como é que você estava vendo as demais oficinas, né, a movimentação na cidade?
Então, foram as mesmas atitudes que você tenha conhecimento nas demais empresas. Foram. E, assim, do seu meio social, muita gente trabalha na área têxtil. Trabalha assim Muito. como você. São José é movimentada pelas indústrias têxtil, porque, bem dizer, o que movimenta aqui, o emprego que as pessoas têm é as oficinas. Entendo. E aí, você, né? Como está, assim, o seu dia a dia com esse isolamento? Pelo que eu entendi, você não está trabalhando lá, porque você diz assim, Não. algumas pessoas né, estão Foram trabalhando lá. E aí você tem tido alguma atitude para, digamos assim, se reinventar, né? Como é que está sendo o seu dia a dia? Você falou nas máscaras, as máscaras é um assunto bem delicado, né? Porque requer toda uma padronização, né? Isso para fabricar essas máscaras. Mas, assim, como é que você está se virando? Como é que é o seu dia a dia? Meu dia a dia é cuidar de casa e de menino. Porque eu tenho 2 filhos. Aí tô me virando assim. Aí não saio, nem deixo ele sair também. Evito o máximo a sair. Sabe? Aí compro alimentos que dê para passar muito tempo, para não ter que estar indo ao mercado, essas coisas. Não ter contato com outras pessoas. A receita, você está recebendo alguma receita da empresa? Ela está lhe pagando alguma coisa? É isso que a gente está esperando. E foi em relação ao que a gente espera do governo, que é para pagar agora em maio. Sim. Sabe? Aí é isso que a gente está esperando. E espero que dê certo, né? Porque se a gente não tiver nosso salário, como é que vai ser? Entendi. E aí, você vem, no caso, o seu se reinventar em casa é administrar justamente esses seus gastos. E aí você não pensou em nada. Você tem máquina de costura em casa? Tenho não. Se eu tivesse. Já tinha feito uma coisa já. Uhum. E algumas das suas amigas têm máquina de costura, ou que você sabe que elas estão fazendo alguma coisa por fora? Como é que tá? Não, tem umas amigas minhas aqui que elas estão trabalhando fazendo aquelas máscaras de algodão, sabe? Não sei se você já viu, elas são customizadas, tem até para criança. Eu acho, meu pensamento é que eles inventaram essas máscaras de desenho animado para as crianças querem usar, porque é muito complicado, né? Você dizer, você tem que usar isso, tal e tal. Aí se tiver aquele desenho, vai facilitar para os pais, para que as crianças usem as máscaras. Achei bem bacana essa relação aí. Quem está fazendo as máscaras, sabe? E Kaliane, o que você acha agora, qual o momento que você está passando, e quando passar esse isolamento, o que você acha que vai acontecer, né, com as relações de trabalho? O que você espera, né? O que você acha que vai acontecer dentro da sua profissão? O que você observa a respeito disso? Bem, eu observo que vai ser mais valorizado, porque eles estão vendo que nesse momento não é só nós que estamos passando esse perrengue todo, né? Eles também, os donos das empresas. E acho que depois de quando tudo isso passar, eles vão valorizar mais. Porque vão ver que tanto a gente depende deles como eles dependem da gente. E também tratar melhor alguns funcionários, porque nem tanto tem funcionários que, falando em geral, tanto tem funcionário que vai trabalhar porque é obrigação, porque quer aquele dinheiro e tal, e trabalha porque precisa do dinheiro, não trabalha porque gosta, nem porque gosta da profissão, porque muita gente é assim, trabalha só por trabalhar mesmo. E em relação aos donos também, que eles não valorizam aqueles que realmente querem. Aí agora eles vão ver essa mudança, né, que vai ter em relação às pessoas. E também penso que as pessoas vão se colocar mais. Porque agora ninguém está podendo fazer nada, não está podendo ver ninguém, e quando passar eles vão valorizar mais as pessoas que a gente tem por perto, porque tem gente que nem valoriza. É tipo aquele ditado, que você só valoriza quando perde. E a gente tá tendo essa perca agora, e, né, então, tendo uma base de como seja. E eu acho que depois de tudo, quando tudo isso passar, vai ter mais empatia pelas pessoas, em relação a isso, sabe? Vai ser melhor em relação com os outros. E outra coisa que... A relação patrão, colaborador, deve mudar. E o meu pensamento é esse. Aí você ia falar em relação a... Sim, aqui, que tem muita gente, como não sei se eu tinha lhe falado já, quando a gente conversou antes, que estão tomando umas medidas em relação às pessoas carentes. Às vezes acho que foi na Páscoa, uma pessoa fez um ovo da Páscoa e deu nessas casas carentes, sabe? Deu um bocado de criança. Já ajuda, né? Porque não tá podendo sair. Imagina, um bocado de criança em casa não podendo sair para canto nenhum. Como é que tá, né?
Porque não podem sair, eles já enlouquecem, imagina não podem sair. Kaliane, você fala assim, de uma forma muito confortável do seu trabalho, né? Primeiro porque você demonstra que você gosta da profissão, até porque você faz o curso, né, de técnico de vestuário, né, subsequente no IFRN, então você demonstra que você gosta da sua profissão. E você se sente confortável. É essa a mesma observação que você tem de outras empresas na sua região, aí na cidade, com pessoas que trabalham com o que gostam? Digo assim, as pessoas trabalham com você, que trabalham com o que gosta, se elas, em suas empresas, se sentem também assim confortáveis, como você descreve a sua. Penso que sim, pelo menos as pessoas que estão ao meu redor, que trabalham, bastante pessoas, né, porque aqui é movida a isso. Eles se sentem muito confortáveis trabalhando nas empresas, nas indústrias têxteis. As condições dadas são condições legais, pelo menos as condições mínimas. Pelo menos as condições mínimas. Ok, Kaliane. Então eu deixo agora, vou agradecer mais uma vez, né, você ter aceitado o convite. Você colocou assim um panorama legal, né, do que está acontecendo na sua cidade, a relação, o dia a dia de vocês. Eu deixo aberto para você fazer suas considerações finais e dizer, né, a indústria têxtil seria melhor sim. Sim, obrigada pelo convite, né? Eu sempre gostei de participar dessas coisas, até tendo vergonha, porque eu morro de vergonha disso, mas eu sempre gostei de participar e depois do curso eu descobri muitas coisas em relação à indústria têxtil que eu não sabia, não tinha nem noção de como era em relação a isso. E as indústrias têxteis seriam melhor se buscassem mais, como é que eu vou explicar, pensassem mais nas pessoas, porque a gente está ali para trabalhar, como é que eu vou explicar? Muitos deles não sabem o que cada um passa, né, dentro das empresas. Às vezes sua função está parada porque você está passando por algum problema, mas eles não entendem. Eles querem que você dê a produção e pronto. Eu queria que tivesse isso, que eles tomassem decisões em relação às pessoas, tomassem mais de conta das pessoas, criassem coisas de saúde em relação à psicóloga, porque sabe que a pressão é muito grande. Imagine quem trabalha, tem filho, tem que estar se virando. Aí no outro dia tá lá, você tem que dar aquela sua meta. E muitos deles não entendem. Então eles deveriam criar essas soluções dentro de empresa, dinâmicas, para que as pessoas se sintam bem, porque a gente mora bem dentro da oficina, né? Porque a gente passa o quê? Só 2 dias dentro de casa e poucas horas. A gente mora bem lá dentro. E eles deveriam ter mais cuidado em relação às pessoas. Eu queria, é só isso mesmo. Falar que eles deveriam criar soluções para que as pessoas se sentissem melhor, trabalhassem porque gosta. Porque muita gente não trabalha porque gosta. Eu garanto que se eles tomassem mais de conta em relação a isso, o emprego seria eficiente, seria ótimo, maravilhoso. Isso pelo que eu vejo de algumas pessoas que trabalham nos estresse, que dá muito estresse, né, trabalhar nessas oficinas, mas se eles tomassem alguma decisão, alguma preocupação em relação a isso, seria muito melhor. Ok, Kaliane, muito obrigada, tá, por participar. Realmente, essa sua mensagem é importante, né? Vamos tentar, vamos esperar, né, que essa crise, digamos assim, realmente mude, né, a visão das pessoas umas com as outras, e como o nosso tema é relação trabalhista, que a relação de trabalho realmente também mude, ok? Muito obrigada. E você que está aí, nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Quer saber mais? Vá aí na descrição do vídeo, né? E acompanhe com as hashtags quem fez as minhas roupas, né? E do que são feitas as minhas roupas. O @moda_ifrn. E se também quiser deixar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode deixar a pergunta nos comentários e depois a gente responde para você. Então, para todos, Kaliane, um abraço, muito obrigada e até uma próxima. Tá, obrigada a você. E dando prosseguimento à programação do IFRN Caicó dentro do Fashion Revolution, hoje nós temos o tema Relação Trabalhista, Indústria Têxtil e o Isolamento Social. Nós vamos ter hoje o entrevistado Adelante Azevedo, proprietário da oficina de costura Águia Confecções, que está localizada no município de Parelhas.
Para quem não conhece, o município de Parelhas compõe a região do Seridó, no estado do Rio Grande do Norte, onde a indústria têxtil é muito presente. A economia ela gira em torno da indústria têxtil. E aí eu chamaria o senhor Adelange Azevedo. Tudo bem, Adelange? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a sua participação, ter aceitado o nosso convite de participar. E aí eu começaria a perguntar como foi, né, que foi recebida a notícia, a paralisação, né, das atividades da sua empresa. Qual foi a sua visão no primeiro momento, né, do comércio, da produção, como é que a produção ficou e quais são as ações que foram tomadas, né, as atitudes que a sua empresa tomou em relação aos colaboradores, fornecedores e clientes? Bom, em primeiro momento, a gente sabe que essa pandemia, vamos dizer assim, a gente, por alto, a gente conheceu, né, diante dos jornais e noticiários, que isso era uma epidemia lá na China e que depois viria a virar essa pandemia mundial, que, enquanto China, a gente sabe que é considerado um grande fornecedor, né, talvez o maior fornecedor de insumos, principalmente da área têxtil, né? A área têxtil, e eu dizia, isso quando a gente via isso lá pelos jornais na China, eu dizia, eu acredito que a cadeia têxtil vai sofrer, vai ter uma queda esse ano com relação a essa epidemia, né? Que ainda era uma epidemia considerada lá na China. Eu acredito que isso vai nos afetar indiretamente ou diretamente com relação a insumos, né? Eu tenho uma empresa de uma oficina de costura, uma confecção que a gente presta serviço para a companhia aérea como principal fornecedor. Aqui na região, na nossa região, essas oficinas iniciaram o trabalho em 2008, 2009 mais precisamente. 2008 começou, mas 2009 foi quando a companhia aérea se instalou aqui na região e anos depois veio a Guararapes, né, com o programa Prosertão, em parceria com o governo do estado, e foi lançado o Prosertão. E aí sim, aí começaram, aqui na cidade mesmo, 2009, só tinha uma oficina de costura que trabalhava para a companhia aérea. Depois, 2011, veio outra empresa, que por sinal é de um primo meu, e foi onde eu iniciei os trabalhos de confecção. Meu primo Daniel foi quem instalou a segunda empresa aqui da área têxtil, aqui na cidade de Parelhas, né? Com relação com o principal fornecedor, a companhia aérea também. E aí depois, 2014, 2013, 2014, foi que surgiu o Prosertão, e então hoje são 12 empresas que trabalham, são 10 aqui na cidade, e duas na zona rural, aqui do município. Como também os demais municípios, né, da região Seridó, que a gente sabe que tem, aqui em Santana do Seridó próximo, que são todas clientes abastecidas pela Riachuelo, Guararapes, Equador. Para eles tem alguns que já são mistas, tem como principal fornecedor ERG e Guararapes. Eu, enquanto empresa, né, desde que eu comecei, esse começo de ano mesmo eu iniciei o ano muito otimista. Vamos dizer assim, acredito que todos os segmentos que a gente conversava, aqui tem cerâmicas, aqui tem mineração, aqui tem fábrica de estofados, e todos a gente se conversava e onde será que eu dizia, eu zerei meu estoque esse final de ano, esse de 2019. 2020 vai ser um ano muito bom. Todo mundo, eu conversei com um rapaz que tem estofados aqui na cidade, fábrica de estofados, ele disse a mesma coisa, ele disse, olha, eu estou comprando máquina nova, que esse ano vai ser o ano. Todo mundo acreditaria que esse ano iria ser, né, o ano X, eu acredito que com essa reação da economia iria ser um ano muito bom. Mas aí, pronto, ultimamente a gente está vivendo esse momento, né, e estamos aí com algumas medidas para tentar onerar negativamente o mínimo, para que a gente consiga sair dessa com uma carga bem menor de compromissos para honrar, né, diante dessa paralisação. Entendo. Então, você falou sobre que algumas pessoas estavam se equipando, né, comprando maquinário novo. Isso também está relacionado aos estoques, né? Como é que ficou a questão do estoque, tanto na sua empresa como as que você tem notícia? Olha, aqui quando a gente veio à tona aqui no Brasil, essa pandemia começou a virar paralisação,
Meado do mês passado, a companhia aérea deu uma paralisada, acompanhou, né, o decreto estadual, e aí a gente parou dia 21. Eles pararam dia 21, né, do mês passado. Só que ainda tenho aqui estoques para trabalhar, né, e a gente iria ficar trabalhando para aprovisionar material pronto, né, peça pronta. Eu estaria aprovisionando, sabendo que quando eles retornassem, que estava previsto para dia 7 ou dia 8, se eu não me engano, desse mês, que era segunda-feira, eles iriam voltar e a gente iria estar com um bom estoque de peça pronta. Só que eles também, diante da prorrogação para dia 23 agora, desse mês, eles resolveram suspender as atividades na empresa. Todos os colaboradores foram suspensos, né, diante dos contratos, perante aquela resolução que houve, a medida provisória de fazer a suspensão de contrato, foi o que eles fizeram. Eu, até então, iria fazer somente redução de carga horária. Se eu tivesse como ter tido mais estoque, e com o estoque que eu tinha, daria para trabalhar um mês com carga horária de 30%. Eu iria optar por 70%, mas como a empresa suspendeu, e também nos orientou que era o melhor caminho para a gente sair dessa, garantir a integridade financeira dos colaboradores, né, também. Aí eu optei por fazer essa suspensão de 30 dias com todos os funcionários, integralmente. Então, a sua relação com os colaboradores é através da CLT? São todos contratados por CLT ou são contratos? Não, são todos admitidos em carteira, todos perante a CLT. A gente são Hoje, todos qual é 100%. o número de colaboradores que a sua empresa possui? São 14, são 13 e mais uma gestora de qualidade. Sim, entendo. Então, aí nesse momento, você se viu com a necessidade de parar mesmo, totalmente, né? E aí, como é que você agora está fazendo para se reinventar nesse momento? Assim, você tem planejado alguma coisa? Vai esperar algum auxílio do governo? Como é que você vai fazer para pagar os seus colaboradores? Ou eles estão como férias coletivas? Como é que está sendo isso? Como eu falei anteriormente, eu fiz a suspensão por meio de contratos individuais, né? Vou optar pelo seguro, pelo auxílio do seguro emergencial, que o pessoal tem de 30 dias, né? Como paralisação foi homologado até pelo sindicato, a gente homologou todos os contratos como paralisação. Eu tive que suspender integralmente meus funcionários, né? Eles estão suspensos. Eu estou aqui na empresa fazendo esse vídeo, mas pode olhar que a empresa está parada. Não tem nenhum movimento de nenhum funcionário aqui. Eu coloquei todos assegurados. Não tive outra alternativa porque o nosso cliente maior, né, que é a companhia aérea, também fez o mesmo. Então eu tive que optar por isso. Então, vocês estão nesse aguardo, né? Porque ainda, pelo que eu tenho notícia, ainda não veio esse auxílio emergencial, não saiu ainda para todo mundo, não é isso? Isso, a gente foi informado, né, comunicado, feita a comunicação no sistema do governo, mas a gente está esperando aí o repasse, até porque foi feito dia 9, né? E tem que contar 30 dias após a data do pedido, da assinatura do contrato. O que você espera que vá acontecer após essa crise, né? Após a pandemia? Assim, o que você fazia antes que você acredita que vai ter que se adaptar, que vai ter que mudar? Qual a sua visão, inclusive como consumidor, né? Como é que está sendo o seu dia a dia como empresário, mas também como consumidor, como um cidadão comum? Olha, E o que você espera que vai acontecer? As coisas vão mudar? Você acha que a visão da sociedade e do empresariado vai mudar em relação à produção? Ou em relação também a impactos ambientais? Se tem alguma coisa que você já fazia em relação a essa questão de reaproveitamento, né? De economia, de consumo de matéria-prima? O que você pensa sobre isso pós-pandemia? o mundo em si, né, vai ter que se reinventar e muitas coisas novas, eu acredito que irão surgir diante da necessidade que está se tendo. A gente vê hoje praticamente as compras online, compras delivery, compras
Eu acho que esse vai ser uma das formas que o mercado em si, né, vai se adaptar, vai se acostumar. Eu acredito que isso vai ser uma metamorfose. E para nós, enquanto empresa, temos que torcer que essa, essa economia retorne de uma forma que venha a consumir os nossos produtos, né? Já que nós trabalhamos com produtos que não são de necessidade básica, como o vestuário. Você, no momento agora, vai garantir o quê? Como a própria empresa que nos fornece disse: olha, a gente não vai nem querer que vocês fiquem fabricando, porque a gente vai fabricar para quê? Para estocar? Deixa elas aí, porque a gente não tem a quem vender no momento. Então, quando retornar, eu acredito que isso vai se engateando aos poucos e que a gente consiga se reinventar diante de medidas ou até mesmo de outras formas, porque início de ano, quando eu iniciei esse ano, eu também trabalho com outras modalidades que aqui na região, praticamente o forte aqui maior é o jeans. O pessoal trabalha com a parte de jeans, e eu em outra empresa que eu trabalhava, né, eu já tinha essa especialidade, junto com minha esposa, da gente ter tido a experiência de trabalhar com outros produtos, como malha, por exemplo. E esse ano eu iniciei o ano comprando maquinários para justamente trabalhar com outras modalidades de vestuário, vamos dizer assim, né? A malha, que seria a camisa gola Tentando polo, diversificar, né? masculina. Isso. Para Tentando tentar diversificar. esse ano, como eu tenho só um cliente, eu iniciei o ano trabalhando para outras empresas, outras marcas menores, como experiência. E isso me motivou muito, porque eu iria somar ainda mais com minha produção e com o grupo que eu tenho. Dá para trabalhar com outras modalidades desse tipo, que é malha, ocupa menos pessoas, né? Assim, se eu fosse trabalhar com jeans e malha, não, porque a turma de jeans é bem maior, a turma de malha é bem menor. Então eu comprei maquinário e isso está aí, né? O patrimônio está aí, eu vou esperar ver qual vai ser a forma que eu vou tomar diante do novo cenário. Eu sei que a gente tem que ser otimista até o fim, né? A gente só dos restos é acreditar que isso vai passar logo e que a gente não sofra tantos danos. Como, por exemplo, eu me preocupei muito em assegurar o quadro de funcionários, porque recrutamento é difícil e a gente, num momento como esse, a gente, como empresário, você sai, como no momento agora, eu estou terceirizando um trabalho de máscaras, né, para cirúrgicas, máscaras cirúrgicas. Só que no momento deu uma parada. A gente viu que o mercado já está um pouco suprido, já está começando a atender às necessidades. A gente viu que também empresas, colegas da gente, parceiras, estão fazendo um trabalho que agora está desenvolvendo em parceria com o governo do estado para doações, e tudo isso para quem vende o produto vai ficar, né, um pouco com o pé atrás. A gente já segurou essa produção de máscaras que eu vinha terceirizando fora. Eu estava aqui somente com plataforma de recebimento e intermediando compra e venda e terceirizando o trabalho fora, porque eu não tenho nenhum funcionário aqui no momento. E eu acho que são necessidades que a cada momento você vai ter que criar e já ir criando expertises de que daqui para frente você vai ter que se ajustar, né? É o efeito camaleão, a gente vai se ajustar diante do clima que a gente tiver. E você tocou num ponto bem interessante. Você está tentando manter o seu quadro de funcionários, porque a mão de obra qualificada é difícil, né? Então, o que você pensa sobre os cursos, né, que tem na área? Os seus funcionários, eles têm algum que já fez curso na área ou você foi treinando eles mesmo na empresa? Aqui todos praticamente vieram, a maioria, 90%, eu acredito que veio de outras empresas, já tinham tido outras experiências em outras empresas, mas a maioria também teve alguns que foram treinados aqui, e a gente, no dia a dia hoje, parece estar tá uma boa mão de obra, mas tem cursos particulares, tem cursos que são dados, e tem pessoas que começam a trabalhar e de repente começa como assistente de costura, limpando fio, revisando e vira costureira, como aqui eu tenho exemplo, a pessoa que faz a revisão já aprendeu a costurar aqui mesmo, e assim a gente vai qualificando. Só que a grande questão é justamente isso, é o profissional versus a pessoa, né? A gente tem que ver que a gente também trabalha com pessoas, se essas pessoas se enquadram, né? Porque o bom profissional a gente forma, a gente sabe que no dia a dia você tem como formar, agora a boa pessoa, aí é isso que eu digo, quando você tem um grupo enxuto, bom, a gente tem que se preocupar com eles também, porque na realidade é quem mantém a engrenagem da empresa, né? Eu estou Manter, aqui, né? isso, o que eu pude fazer foi tentar assegurar eles da melhor forma possível para que eles saiam ilesos dessa situação. E eu vou tentar me ajustar de acordo com o que eu pude
alguns encargos prorroguei, fui me fazendo alguns ajustes para tentar ver se saio dessa e consigo tocar o barco lá na frente. Então, a gente poderia ir encerrando por aqui, tá? Eu agradecer você mais uma vez. E aí, eu gostaria que você... Eu ia deixar uma pergunta para você e, em seguida, você pode fazer suas considerações finais. E a pergunta é: a indústria têxtil seria melhor se... Olha, a indústria têxtil seria bem melhor se a gente conseguisse, diante dessa pandemia, dessa pós-pandemia, a gente conseguisse se refazer, né? Digo isso financeiramente, digo isso produtivamente, e de uma forma que a gente consiga atender o mercado da forma que a gente vinha atendendo e vinha esperando também por esse mercado, esse início de ano. E como eu falei na entrevista, a gente entrou um ano muito otimista. Só que, assim, como pessoa também, a gente tentar se refazer. Eu, para efeito de conhecimento seu e de todos, eu também tenho o meu lado artístico, sou cantor, sou acordeonista, sou tecladista, toco violão, sou músico, compositor, intérprete e ultimamente fui agraciado e vou tentar também explorar isso como pessoa, né? Aqui na cidade de Parelhas teve a gravação do filme Bacurau e eu fui parte da trilha sonora, fiz parte da trilha sonora do filme, inclusive isso já está me rendendo registros de direitos autorais. Graças a Deus eu consegui, para mim era um sonho que eu teria, era de ter um trabalho meu em projeção nacional e mundial, né? Porque o filme ganhou festivais internacionais, e a trilha sonora do prefeito Tony Júnior, prefeito da cidade de Bacurau, a trilha sonora é minha. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, ou se assistiram, reconheçam a minha voz. Olha aí, é um empresário, né? Ou a outra vertente do empresário da indústria têxtil também tem esse paralelo, né, do artista, o músico. Muito bem, parabéns, Adelange. Então, você gostaria de deixar o seu contato, falar da sua empresa? Olha, o meu contato telefônico é o 849-9983-0649. Nas redes sociais, pode procurar por Adelange Santos, que estarei lá. Instagram, Facebook, YouTube. E também me encontra por lá. E além do segmento têxtil, como eu falei, também faço shows. E vou vender os dois peixes agora. Muito bem. A sua empresa, Águia Confecções, também tem Instagram ou site ou não? Não, por enquanto não, porque eu não trabalho com vendas ainda, né? Com vendas diretas. Como eu trabalho prestando serviços, aí não necessariamente a gente precisa dessa divulgação, apenas como marketing pessoal, mas aí como o meu tempo é super corrido e que administra tudo isso sou eu prefiro alimentar o lado artístico mesmo e manter o marketing pessoal no lado artístico. E para você que ficou aqui nos acompanhando, também fica a pergunta, né? Quem fez as minhas roupas? Do que são feitas as minhas roupas? Acompanhe os nossos Instagrams, siga, compartilhe. Como eu já disse no início, aqui na descrição do vídeo vai ficar todas as hashtags e os Instagrams do @modaifrn e o @FashionRevBrasil, que é o Instagram do Fashion Revolution Brasil. Nos acompanhe e até uma próxima.